Olá, seja bem-vindo ao canal da Infoin Tecnologia. Mais um conteúdo de hoje. Hoje vamos falar sobre segurança da informação para o agronegócio. Você que hoje trabalha com agronegócio, esse vídeo é para você. Então já deixa aqui o seu like, o seu curtir aqui, o seu comentário sobre este vídeo conteúdo. Conto com a sua participação, deixe um joinha e clique no sininho para saber mais informações do nosso canal. Seja bem-vindo. O que é segurança da informação para o agronegócio? Como vocês sabem, hoje o agronegócio ele transita muitas informações, informações tanto interna como externa, para colheitas, para plantio, para vários segmentos dentro do agronegócio. E essas informações são de suma importância. Então, lidar com essas informações, por exemplo, informações financeiras, documentos internos, informações fiscais, contratos, dados de funcionário, e hoje com a LGPD, mais ainda a preocupação com a privacidade dos dados, a segurança da informação, ela visa tratar e proteger esses dados. Não somente os dados pessoais, mas também os dados que envolvem todas as informações usando o mecanismo de proteção. E a finalidade desse vídeo é mostrar um resultado que você pode ter, conhecer as falhas, conhecer quais são os mecanismos de proteções e o que vocês podem ganhar com isso, ok? Então, vamos seguir. Antes de mais nada, eu queria deixar para vocês bem claro o que é essa camada de segurança da informação, que nós apoiamos em 3 pilares. Primeiro, confiabilidade. A confiabilidade hoje nada mais é do que criar mecanismos onde os dados eles sejam confiáveis, os acessos. A questão da integridade, ter os dados íntegros que possam ser acessados de maneira íntegra de um lado A de um lado B, onde essas informações se interligam de maneira íntegra e não esteja nenhuma interferência. Na parte da disponibilidade, esse é mais um pilar muito importante, que é manter sempre os dados, as informações disponíveis e acessíveis à corporação como um todo, como a todos os funcionários, gestores que precisam dessa informação para que tenham uma agilidade no processo. E a interrupção dessa disponibilidade acarreta sérios prejuízos para o setor de agronegócio. Qual a importância hoje da segurança da informação no agronegócio? Então, a gente sabe que hoje a informação e os dados são tudo para qualquer negócio. E no agronegócio, a ter acesso a essas informações a qualquer momento e a qualquer lugar, ter as informações precisas, onde realmente seja aquela informação que foi criada, que foi gerada naquele momento, para que possa ser tratada posteriormente. E com isso também aumentar a produtividade. Isso com que os gestores eles possam ter essa informação de maneira adequada e sem fazer retrabalhos, eles possam categorizar e criar uma inteligência de informação baseada em BIs, baseado em inteligência de mercado, onde as informações coletadas, tanto no plantio ou em qualquer setor do agronegócio, possam gerar um resultado mais promissor, que gere aquela informação e possa ter uma produtividade dentro da colheita e das ações que sejam atribuídas a cada setor do agronegócio. E é claro também reduzir as falhas. Então essas interrupções geram uma improdutividade, informações imprecisas e aí acarreta, claro, numa redução e uma escalabilidade reduzida do setor do agronegócio. E também eu queria deixar aqui claro para vocês como é que está hoje o cenário hoje. O campo hoje é a vanguarda hoje no Brasil. Hoje é o cenário hoje no Brasil. Não tenho que se falar. Uma projeção para vocês verem agora o número. O PIB cresceu praticamente 24% no agronegócio em 2020. E 45% das empresas de agronegócio já estão se atualizando às novas tecnologias, novas ferramentas. E é uma tendência muito forte, 70% da produção a mais de alimentos em 2050. Então, a tendência é somente cada vez mais crescer, porque a população mundial cresce, tudo cresce na questão da alimentação e, é claro, deve-se existir uma tecnologia que atenda essa demanda crescente
para poder suprir a necessidade da humanidade nos próximos 30 anos. Então, para isso, existe uma tendência tecnológica muito gigantesca, onde vocês vão ouvir falar muito das fazendas, né? Fazendas fantasmas que existem, vão existir, com a redução drástica de pessoas, porque com as máquinas agrícolas autônomas ou robôs autônomos vão minimizar um grande impacto na contratação de recursos, de pessoas. São máquinas que vão fazer tudo sozinho praticamente dentro desse setor, né? E essa demanda vai ser constante nos próximos anos. Então a gente vai perceber muito, vai em uma fazenda, não tem ninguém, praticamente só a casa com um painel gigantesco de monitoramento. É o drone coletando informação, o maquinário lá autônomo, com alguns robôs coletando informações, fazendo plantio, até mesmo a tecnologia de nanorobôs dentro da lavoura, né? Onde vai estar em contato com a água, dentro da água, o nanorobô ele vai dentro da lavoura, ele vai conseguir enviar informações a tempo real de como está aquele status daquele plantio e vai conseguir mensurar e ter uma probabilidade do que vai acontecer nos próximos dias, meses ou ano, né, com aquela colheita, e vai ajudar com a proteção daquela colheita. E também uma tecnologia muito interessante, uma grande tendência é a tecnologia IoT e telemetria. Então, com o avanço da internet e as tecnologias satelitais, nos próximos anos a internet vai ser infinita, não se vai precisar mais de necessidade de um custo elevado, satelital, rádio, sendo que os futuros satélites vão trazer uma internet infinita de 5G a 6G. Então, todos os dispositivos vão estar se conectados, né? Por exemplo, o maquinário agrícola, os drones, os tablets, os robôs, os nanorobôs, eles vão todos interligar. E aí que mora o grande perigo. Uma tecnologia aliada à outra. Mas a base de tudo, e eu sempre falo isso para todos os clientes, é a segurança dessas informações. Sem ter um controle, uma base, as informações vão estar cada dia mais expostas, porque o avanço tecnológico vai ter que ser demandado. Porque, claro, se você quiser com que seu agronegócio ele dispare e ele cresça, você precisa investir. E investir é a mesma coisa eu construir uma casa. Eu construir uma casa pelo telhado, sem um alicerce, com certeza a casa vai cair. E hoje a base de uma construção tecnológica, a base de uma construção forte na tecnologia da informação com toda essa tendência é com certeza a segurança da informação. A origem de um ataque, eu queria mostrar para vocês a importância disso aí. Por que eles realmente têm essa tendência e o futuro, né, é cada vez mais você escutar vazamento de informações, ataques, porque essas informações são tratadas e transitadas para eles como um tesouro, principalmente no agronegócio. São informações que podem trazer benefícios para os concorrentes, benefícios para esse tipo de ataque, ou até mesmo para o cybercriminoso que queira usar um ataque ransomware, né? Que depois eu vou explicar para vocês com mais detalhe, ok? Vamos lá, seguindo. E qual a importância da segurança da informação? Ressaltando mais uma vez, o agronegócio ele gera, e cada dia mais com essa tendência vai gerar mais dados, mais informações, e todos os dados precisam ser medidos. Quanto mais eu consigo medir os dados, mais produtividade, mais resultado eu vou ter. Por isso é de grande importância a preocupação com a privacidade e com a segurança da informação dos dados. Então, quais são hoje as principais falhas de segurança que a gente pode encontrar? E hoje a gente encontra, e isso vai ser uma tendência, né, até no futuro também, a falta de ter um controle de acesso aos usuários, por exemplo, a falta de ter cópias de backup. Muitas empresas de agronegócio têm aí, mas ou às vezes fala que tem um backup, mas e aí? Eu pergunto, consegue recuperar esse backup? Se você sofrer um ataque, desaparecer ou pegar fogo nos seus HD, o que vai acontecer? Falta de mapeamento de normas e processos. Hoje é
um grande gargalo aí no agronegócio também, por exemplo, não ter um documento, uma política de segurança, uma política de backup, normas baseadas dentro da ISO 27001, 27701, criar procedimentos para várias ISOs que implementam as normas de melhores práticas para que todos os funcionários e todos os gestores consigam trabalhar de maneira correta. E criar esses procedimentos hoje gera um grande resultado. E essa falha pode se tornar um grande prejuízo. Falta de profissionais focados na área de segurança. A gente sabe aí que muitas empresas geralmente contratam e tem um gestor, ou geralmente nem um gestor de TI tem, somente um analista de sistema para tomar conta de tudo, para geralmente só ficar apagando fogo. Então, hoje, com essa tendência, né, tecnológica e com a questão da LGPD e com a privacidade dos dados, vale a pena vocês analisarem esse sentido de ter um profissional de segurança da informação. Eu não quero gastar, não tenho condição, veja a opção também de contratar uma empresa de segurança da informação. Abaixo aqui no link, na descrição, eu vou colocar para vocês 5 dicas referente à contratação de profissionais e empresas de cibersegurança, ok? Só dá uma olhada aqui na descrição abaixo e vocês vão analisar o meu conteúdo que está no LinkedIn. Falta de monitoramento de dados. Cuidado, aqui não é monitoramento de redes, tá? Monitoramento de redes é algo básico, né? Que eu coloco aqui, é algo primordial, que o mínimo que tem que se ter, né? Que é antivírus, firewall, monitoramento de rede, de ativos, mas e o monitoramento dos dados? Geralmente eu pergunto para a maioria das empresas, sabe identificar quem está vazando os dados e por onde está vazando? Não sei. Então isso é uma informação de grande importância, porque é uma das coisas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e alguma fiscalização, quando vocês tiverem, vão perguntar: cadê as informações? Vocês sabem identificar quem vazou, por onde vazou esse dado? Se vazou por e-mail, se vazou por a rede, se vazou essa informação pelo WhatsApp. Então, você ter essas informações, esse tipo de monitoramento, vai ajudar a identificar um grande gargalo que, ao meu ver, é um problema gigantesco na maioria das empresas de agronegócio. E alguns números aqui para vocês. O Brasil hoje é o segundo país que mais sofre ataque. É isso mesmo. E 600% de aumento somente em 2021 de fortes ataques que ocorreram e vazamento de dados no Brasil. E para vocês terem um número, muitos de vocês talvez não saibam, mas o Brasil teve aí um prejuízo nas empresas em 2020 e 2021 de 120 bilhões, prejuízo com a falta de investimento. É claro, se tivesse investido, isso não teria acontecido na questão de cibersegurança. E a tendência para 2022 é que esse número seja equivalente aos próximos 2 anos. Imagina, é uma tendência muito forte agora. Em 2022 e 2023, cyberataques tão avançados que o seu antivírus, o seu firewall não consiga detectar, ok? E existe uma maneira de garantir essa segurança, é fazer algo. Não existe hoje segurança 100%, existe algo que chamamos de prevenção. Então, quanto mais mecanismos corretos você implementar, mais você vai estar na vanguarda e seu alicerce de crescimento e escalabilidade vai acontecer dentro do seu setor de agronegócio. Então, quais são os principais ataques que hoje acontecem aí no setor? Ataques de ransomware, o que seria isso, né? Ransomware é um tipo de ataque onde eu tranco as informações e não deixo ninguém gerenciar, e aparece uma tela gigantesca pedindo captura e envio de criptomoedas para poder liberar o acesso aos dados. E existe, e essa é uma tendência agora para 2022, ataques tão avançados de ransomware, que a gente chama de ransomware dia zero, onde até o antivírus ele não tem essa possibilidade, não consiga detectar esse tipo de ransomware. Por quê? Ele fica aí em estado
zumbi esperando o dia acontecer até que encontre uma vulnerabilidade e ele desperte e consiga o seu alvo, ok? Eu vou estar falando um pouquinho mais aí das dicas de prevenção, mas outro tipo de ataque também que os atacantes usam é indisponibilidade, ou seja, é um ataque. Outro tipo de ataque que eu queria falar para vocês é o ataque da indisponibilidade, ou seja, ele visa deixar o sistema ou a web, os serviços de aplicativos indisponíveis, isso justamente para prejudicar a imagem ou deixar a empresa parada, né, para não ter acesso às informações, e isso inviabiliza a produtividade do agronegócio, e isso com que, dependendo do tipo de setor, faz com que a sua concorrência dispare em questão de negócios, né, e número de crescimento. Violação de dados, que é algo que eu falo muito aqui e é uma tendência, né, tratar esses dados que são internos, que a maioria de você não sabe, mas os principais ataques também acontecem de dentro para fora, exatamente. E do foco aqui nosso também é falar muito sobre essa questão de tratar os dados internos a partir da prisma da psicologia do ser humano, onde eu entendo que o ser humano, que é um funcionário, que ele comece a investigar, tratar aquelas informações como se fosse sua, no dia que ele sai, ele começa a levar, ele acha que não deve estar aquela informação, ele começa a vazar ou enviar informações para o concorrente ou para seu uso pessoal. E essas tratativas precisam ser protegidas, né? E outro tipo de ataque é um ataque phishing, mais conhecido também como outro tipo de ataque que eu queria falar com vocês, o ataque phishing. O que seria o ataque phishing? É um tipo de ataque onde, antes disso, né, que dá ao decorrer de todo isso, esse tipo de ataque, são a engenharia social. Não coloquei aqui, mas se chama engenharia social. O que a engenharia social faz? Ela cria textos persuasivos, imagens e envia isso por e-mail. Então, o phishing seria o quê? Uma isca onde eu lanço essa engenharia social, esses textos, essas imagens, muito parecida com o cenário da empresa ou de um banco ou de uma instituição governamental, e o usuário que está lá do outro lado, ele abre aquele arquivo, o PDF, ou imagem, ou anexo, pensando que é daquela instituição, mas na verdade não é. Então, isso significa o quê? Que ele comeu a isca, né? Ele pegou a isca. Então, quando ele abre aquele arquivo provavelmente vai ter um atacante controlando toda a rede ou implementando um malware onde esteja o ransomware para poder fazer um estrago maior, né? Ou gerar uma indisponibilidade futura ou gerar uma violação de dados. Então, existe esse princípio que a gente chama de engenharia social, que os atacantes usam para persuadir, ok? Então, isso são alguns ataques que eu mencionei aqui, que pode ser o seu setor de agronegócio deve estar passando nesse momento e você talvez nem saiba que está acontecendo isso. Ok, então vamos lá. Boas práticas para prevenir os ataques e vazamentos de dados, ok? Então, primeira dica, vamos lá, um antivírus. Opa, mas antivírus eu já tenho aqui meu antivírus tal, que começa com K, que começa com B, que começa com E. Então eu já tenho aqui, né, meu P. Mas será que esse antivírus ele tem uma coisa chamada proteção dia zero? Não basta você ter somente o antivírus, porque o que acontece com o antivírus? Para ele funcionar, ele precisa de uma vacina. Isso, uma vacina. E essa vacina só é desenvolvida logo após que o sinistro do malware, ou seja, aquilo que foi detectado na sua máquina, dias depois foi reportado, né, pelo próprio antivírus, pelo fabricante, e ele vai criar uma vacina dias ou semanas para proteger contra aquele malware ou contra aquele ataque, ok? Já com a proteção do dia zero, quando você tem um antivírus mais proteção dia zero, você garante que ele naquele momento, naquele ataque, ele vai estar trabalhando de maneira proativa
e vai pegando aquele arquivo, analisando em tempo real, e vai criar aquela proteção antes que aquele arquivo se torne um vírus, ou que alguém mal intencionado injete alguma coisa ali, ou se torne uma fusão de algum mecanismo de malware ali interno dentro da rede, e essa proteção já impacta naquele momento, naquela hora, aquele status, e a empresa e o setor de agronegócio consegue ter uma proteção mais avançada. Então eu recomendo sempre o antivírus que tenha uma proteção do dia zero, ok? Firewall, precisa ter, tem muitas empresas que até hoje não tem firewall, mas o firewall, existe vários tipos de firewalls, desde o firewall básico ao firewall avançado, né? E precisa ter, para você ter uma camada a mais de proteção, uma barreira entre a internet, né? Aqui está a internet, tudo que vem de fora passa pelo firewall, pela essa barreira, ele cria esse filtro, e dependendo da tecnologia do firewall, ele vai ter detecção de intrusão, alguns têm até um antivírus de camada externa, e por aí vai. Mas proteger também algumas portas que não precisam ser abertas, isso que você consegue fazer com o firewall. Controle de acesso, ter um controle rígido, se você tem um AD, algum servidor de gerenciamento de usuário, você precisa ter essas políticas bem elaboradas, GPOs, e que controle os acessos, as políticas de grupos e permissões de usuários bem definidas, ok? Criação de políticas de seguranças. Você precisa criar políticas e normas baseadas em ISO, em padrões, em estandarização, onde você consiga ter uma melhor prática e norma para que os usuários possam trabalhar de maneira correta, não somente uma política de segurança padrão, né, mas que ela seja distribuída em subpolíticas bem definidas, política para e-mail, política para backup, política para dispositivo mobile, para notebooks, políticas para e-mail. Então, eu preciso criar uma política matriz e cada vez mais afunilar as políticas, porque aí você consegue direcionar de uma maneira mais específica e ter um resultado mais apurado, ok? Backups, precisa ter um mecanismo de backup, tanto local como em nuvem. Hoje a gente sabe que hoje com o vasto crescimento da internet, a facilidade hoje da internet, você consegue ter um plano hoje de backup em nuvem, né? E não somente o backup em nuvens, dependendo da criticidade dos seus dados e da indisponibilidade, você consegue ter uma coisa chamada recuperação de desastre. Hoje nós conseguimos aí um custo, né, que 5, 6 anos atrás era muito alto, mas um custo baixíssimo, ter uma redundância aí de falhas, tanto do backup como dos servidores em outro data center com um custo bem baixo, ok? Monitoramento dos dados, eu falo muito sobre isso aí, identificar quem vazou, por onde vazou, você tem uma ferramenta onde você consiga monitorar se aquele funcionário, aquele usuário, ele está levando informação para fora. Então você ter esse relatório, ter essas evidências vai te ajudar a você gerar o seu relatório de impacto, né? A ter evidência no dia que tiver alguma auditoria, uma fiscalização, você vai conseguir medir, identificar e bloquear, que é a principal ação, né? Você bloquear essas ações dentro da arquitetura, dentro do setor de agronegócio, ok? E a dica final que eu queria deixar para vocês aqui, depois de tudo isso, eu falo, não, é muito complicado, não tem como investir, eu não tenho pessoas para isso, eu não tenho ferramentas. Então o ideal, a minha sugestão contrate então uma empresa de cibersegurança, um profissional de cibersegurança que forneça o serviço de Security as a Service, ou segurança de informação como serviço. Por quê? Dentro desse pacote você vai ter tanta pessoa, processos, ferramentas, políticas baseadas em ISO, tudo dentro de um pacote onde você consegue implementar tudo isso a um custo muito, muito, muito reduzido do que contratar pessoas e ferramentas. Você consegue ter tudo isso dentro do pacote único, ok? Se você quiser mais detalhes, é só deixar o seu comentário aqui, ou entrar em contato com a Info em Tecnologia e nós daremos mais informações de como seria esse tipo de serviço, ok? E a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui
Uma pessoa inteligente, ela resolve um problema. Um sábio previne. Então, essa mensagem é do Albert Einstein e ele já falou uma grande verdade, né? Se nós focamos muito em problemas, em apagar fogo, é claro, a gente vai cada dia mais se estressar e o impacto que vai gerar, é claro, é não crescimento do setor. Mas se eu uso com sabedoria a prevenção, com certeza eu vou ter mais espaço para uma produtividade nesse setor e uma escalabilidade muito grande, ok? Então, muito obrigado. Isso aqui foi mais um conteúdo hoje do canal Info em Tecnologia. E por isso, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, o que você achou desse conteúdo, falando sobre segurança da informação. Você já está implementando, comente aqui o que você está fazendo, quiser mandar uma mensagem aí para nós via WhatsApp, estaremos aí pronto e atendê-los e tirar todas as suas dúvidas referente à segurança da informação para esse setor que cada dia mais cresce no Brasil. Valeu, tchau, tchau!